problema de pele e o incentivo do marido fizeram a Michelle buscar um curso na área de estética antes de começar a empreender. No início, ela prestava serviços em domicílio, depois passou a fazer os atendimentos na sala de casa, até que veio a oportunidade de abrir a própria clínica. Mas o negócio dos sonhos da Michelle ainda ganharia novos contornos. Ela desenvolveu uma nova técnica e passou a dar cursos para outros profissionais da área. Assim, o empreendimento deixou de ser uma clínica e se transformou em um instituto, o Instituto Michelle Camargo. Vamos conhecer? Meu nome é Michelle Camargo, tenho 40 anos, sou biomédica esteta. Dentro dessa área da estética, né, que eu escolhi trabalhar com a área da saúde, né, e estética, o meu estudo ele foi indispensável, porque para mim conseguir atender, né, o meu público exigia de mim essa formação. Então, primeiro eu fiz o curso técnico em estética, então eu me formei como esteticista e cosmetóloga, então eu tive que aprender, né, sobre fisiologia da pele, corpo, então foi extremamente importante. E depois eu queria algo a mais, eu queria ir além, né, desse conhecimento aí na área da saúde e estética, foi quando eu decidi fazer o curso de biomedicina, que é a faculdade, na verdade. Então eu fiz aí o curso de biomedicina para trabalhar com a parte dos injetáveis, que são procedimentos minimamente invasivos. Então foi extremamente importante, tanto a parte do curso técnico, que já me deu uma abertura para mim entrar na área e para mim entender, né, um pouco mais sobre toda essa parte de saúde e estética, e a biomedicina para me dar um conhecimento maior. O Instituto Michelle Camargo, ele representa transformação de vida. Porque quando nós falamos de instituto, é algo que nós vamos transformar a vida das pessoas através de procedimentos que têm embasamento científico, né? Então, eu falo que é uma transformação de vida. Nós vamos devolver para os nossos pacientes autoestima, amor próprio, o autocuidado. Nós vamos resgatar aquilo que talvez estava escondidinho ali dentro das pessoas, né? Então, nós vamos proporcionar essa transformação de vida para os meus pacientes. Eu nunca pensei em empreender, porque eu vim de uma família muito tradicional, onde os meus pais, eles me ensinavam, eu cresci num lar onde meus pais sempre falavam, quer ser e ter alguma coisa na vida, você precisa trabalhar. Então você tem que estar ali registrado, garantir o seu serviço, garantir o seu 13º, as suas férias. Então eu cresci com isso, então nunca passou na minha cabeça empreender. Porque eu cresci nesse lar, eu cresci com esse conceito que se eu quisesse ter alguma coisa na minha vida, eu precisava trabalhar. Tinha que ir para o mercado de trabalho. Portanto, que eu comecei muito cedo, comecei com meus 16 para 17 anos a trabalhar, porque eu não pensava em empreender. Isso foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Então, primeiro eu fui para o mercado de trabalho muito nova, então a partir dos meus 16, com os meus 16 anos eu comecei a trabalhar. E trabalhei, meu primeiro emprego foi em fábrica de costura, depois eu fui para parte de vendas, que é algo que eu gostava bastante, super me identifiquei com as vendas. Tive que trancar o meu estudo, né, muito cedo, então eu parei de estudar por responsabilidades, por precisar trabalhar também. Então tive que pausar os meus estudos e comecei muito nova no mercado de trabalho, comecei trabalhando em fábrica como vendedora. E depois, quando eu me casei, que eu decidi me arriscar aí nesse mundo do empreendedorismo. O Instituto Michelle Camargo, ele nasceu pelo meu desejo, primeiramente, de transformar a minha vida profissional. Porque eu era uma pessoa que sempre trabalhei, né, como CLT, sempre trabalhei fora. E devido a muitas humilhações, eu falei assim, não quero mais trabalhar para ninguém. Então eu decidi empreender. E a área da estética eu escolhi justamente por conta de uma patologia que eu tinha na minha pele que me incomodava bastante, que era o meu melasma e as minhas marcas de acne. Então aquilo me incomodava muito, mexia muito com a minha autoestima.
E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa área. Eu queria entender como funcionava a área da estética, como que eu fazia, quais eram os recursos para mim poder cuidar dessa mancha na minha pele. E eu encontrei uma menina que tinha um canal no YouTube, ela tinha um blog, e eu comecei a acompanhá-la. Ela era esteticista e cosmetóloga, e ela mostrava ali no blog dela o dia a dia dela. Então ela mostrava ela atendendo, ela dava dicas de produtos para pele. Então eu comecei a olhar ela no intuito de cuidar da minha pele, aprender a cuidar, de tratar aquelas manchas e aquelas marcas de acne que eu tinha. E acompanhando o dia a dia dessa menina, que era esteticista, eu simplesmente me apaixonei. Falei, gente, é muito gostoso isso, porque ela atendia e eu via o antes e o depois das pessoas. E eu via a felicidade daquela paciente que levantava da maca toda feliz, realizada, com a autoestima resgatada, o semblante da pessoa mudava. E aquilo me despertou um desejo naquela profissão. Foi quando eu cheguei em casa e falei com meu esposo, eu quero fazer estética. Eu vou fazer esse curso de estética porque eu tenho certeza que vai dar certo. E ele super me apoiou, falou, pode fazer porque vai dar certo, é algo que tem tudo a ver com você, que vai funcionar. Só que eu não tinha terminado o meu estudo. Eu tranquei o meu estudo muito nova por responsabilidades e eu voltei a estudar, eu fiz um supletivo e concluí os meus estudos. Então eu fui ali, fiz um supletivo rápido, concluí os meus estudos e me matriculei nesse curso, que era uma escola de curso técnico de estética e cosmética, e me matriculei e comecei o meu curso. Ali no primeiro dia de aula, eu já me apaixonei por aquilo ali. Então assim, eu olhei e falei assim, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Então ali eu já comecei a entender toda a parte teórica, fisiológica, e eu ficava simplesmente encantada. E os atendimentos direto com o paciente, e assim, eu falei, eu me achei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Esse curso técnico, ele era um curso que nós fazíamos por módulos. Então, você fazia um módulo e você já aprendia aquele módulo, te dava já um embasamento para você atender já. Então, você fazia primeiro um curso um módulo de drenagem linfática, aí depois um módulo de massagem modeladora. E conforme eu fui terminando ali cada módulo, eu ia atendendo essas pessoas em casa. Então, meu esposo, ele começou a fazer esse trabalho, né, de divulgação nas redes sociais. E eu comecei a atender a domicílio, então as pessoas entravam em contato comigo através dessa divulgação que meu esposo fazia, e eu ia com a minha maca e eu colocava a minha... Eu não tinha nada, eu não tinha aparelho, eu não tinha... Meu recurso era zero, eu não tinha muita coisa, eu só tinha o conhecimento ali que eu estava aprendendo ali em cada módulo. E na época, o meu esposo, nós tínhamos, né, na verdade, um Ford Ka, que era um Ford Ka bem velhinho, bem antiguinho, e eu consegui comprar uma maca portátil e um pote de creme. Então, o que eu tinha de recurso era o meu Ford Ka, velhinho, pequenininho, e a minha maca portátil e um pote de creme. E eu fui atender as pessoas, meus pacientes a domicílio. E o trabalho na rede social que meu esposo fazia, ele era muito abrangente, ele crescia cada vez mais. Então eu comecei a ficar conhecida. Então, e as pessoas que eu já atendiam em casa, elas começaram a indicar para outras. Então começou a ficar muito corrido. E como São Paulo é tudo muito longe, começou a ficar muito difícil a locomoção. Então, para ficar para lá, para cá, para lá e para cá, começou a ficar muito desgastante para mim. Foi quando eu decidi atender dentro da sala da minha casa, porque eu ainda não tinha recurso para alugar um espaço, ter uma clínica, ainda não tinha esse recurso. Então, eu conversei com meu esposo e falei, ó, nós vamos pegar aqui a sala de casa, nós vamos colocar aqui o que nós temos, que é a maca. Coloquei uma mesinha ali, como se fosse uma mesinha da avaliação, e nós começamos ali o atendimento em casa, meu esposo trabalhando cada vez mais forte na rede social. Ali eu já tinha um endereço fixo, então ficou um pouco mais fácil, e as pessoas começaram a vir. E as pessoas que faziam os procedimentos indicavam para outra. Todas gostavam do meu trabalho.
todas. Então eu sempre tive resultado, porque eu sempre foquei em entregar resultado para o meu paciente. Por mais que era uma massagem, mas era uma massagem diferenciada. O meu paciente, ele tinha que sair dali transformado. Eu dava o meu melhor, mesmo tendo somente as minhas mãos e um pote de creme. Então eu comecei ali atendendo em casa e de repente a minha casa já começou a ficar pequena e começou já a tirar a nossa privacidade. Aí, como ficou pequeno, começou a tirar a privacidade, né, de dentro de casa, eu decidi ir para um ponto comercial. E eu tinha uma conhecida que ela tinha um salão de cabeleireiro, que era quase em frente à minha casa, e era um ponto comercial. E eu falei com meu esposo, olha, eu vou conversar com ela, vou perguntar se ela me cede uma salinha dentro do salão dela para mim atender os pacientes. Porque eu pensei o seguinte, dentro de um ponto comercial, mesmo que seja uma sala pequena, já vai passar mais credibilidade, porque eu vou estar num ponto comercial, vou sair da minha casa e vou já para um ponto comercial. Então, querendo ou não, isso passa mais credibilidade, passa mais confiança para o meu paciente. E eu fui até esse salão, conversei com a proprietária, nós combinamos de pagar uma porcentagem para ela e ela me cedeu uma sala que ela fazia depilação. Era uma salinha muito pequena, menos de 12 metros quadrados, cabia só a minha maca. E eu consegui, durante esse tempo, comprar um aparelho portátil de ultrassom bem pequenininho. Então eu tinha esse ultrassomzinho e tinha minha maca e comecei a atender ali. Era muito pequeno. Eu falo que quando para a paciente entrar, eu tinha que sair da sala para ela deitar na maca para depois eu entrar e começar a atender. Mas ali foi um divisor de águas para mim, porque eu estava já num ponto comercial e isso aumentou mais a minha clientela. Então, nesse meio tempo, eu fiz um curso de estrias que me ajudou muito. Eu falo que esse curso ele foi um divisor de águas ali para mim crescer e ir para o próximo passo. E essa técnica, ela trazia um resultado muito bacana. Então, eu comecei a ter muita procura. E isso conciliando com o meu curso ainda que eu não tinha terminado. Então, todo módulo eu já aplicava ali na minha clínica. Então, eu comecei a ter muitos clientes e lá nesse salão nós não tínhamos estacionamento, então começou a ficar carro na rua, não tinha lugar para parar. Então, começou assim um movimento muito grande e a sala ela era muito pequena. Quando eu cheguei aqui nessa clínica, nessa sala, né, eu achava muito grande. Eu olhei e falei com meu esposo, gente, será que nós vamos conseguir encher aqui essa sala? E muito rápido, essa sala também ficou muito pequena, porque nós conseguimos fazer um trabalho muito forte na rede social, de divulgação, e as pessoas nessa altura já conheciam o meu trabalho. Então as pessoas que eu tinha, os pacientes que eu tinha, desde o atendimento a domicílio da minha casa e até esse salão, eles vieram para cá. Então, e começaram a indicação. E aqui começou tudo. Eu falo que aqui foi totalmente assim um divisor de águas na minha vida. O primeiro contato que eu tive de uma profissional foi uma profissional dos Estados Unidos, que ela me mandou mensagem e falou, você ensina essa técnica? Pelo amor de Deus, eu quero aprender isso, eu quero trazer aqui para os Estados Unidos essa técnica. A procura maior que eu sempre tive, né, com os meus pacientes foram para gordura localizada. Então eu recebia muitas pessoas que desejavam emagrecimento,
eliminação de gordura, e eu me especializei então em harmonização corporal, em gordura localizada. Foi quando eu decidi fazer um curso de criolipólise, que era um equipamento que fazia a eliminação da gordura localizada. Só que nesse curso eu aprendi a técnica tradicional de criolipólise. Era um equipamento muito bom, só que nesse curso em si, eu aprendi a técnica totalmente tradicional. Então eu aprendi a manusear o equipamento, o tempo padrão ali de congelamento, né, que é o que esse equipamento faz, ele promove um congelamento. Então eu aprendi de forma totalmente tradicional e trouxe essa técnica para minha clínica e comecei a atender os meus pacientes. Então eu fazia o dia da criolipólise. Então nós formávamos uma agenda, né, para o dia da crio, para mim fazer a aplicação naquele formato que eu aprendi nesse curso. E assim eu comecei o atendimento de eliminação de gordura. Só que o resultado final desse procedimento, ele não era tão satisfatório. E isso começou a me incomodar. Porque no final do procedimento, os meus pacientes relatavam o seguinte: eu gostei, mas eu esperava mais. E como eu sempre foquei muito em resultado, em transformação, eu queria um resultado mais expressivo. E eu tinha certeza que aquele equipamento ele poderia entregar mais. Mas alguma coisa estava errada. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre aquela técnica, sobre aquele equipamento, melhor dizendo. E eu comecei a estudar mais toda a parte fisiológica. Então eu comecei a baixar artigo científico, comecei a estudar toda a parte de eliminação de gordura, de processo fisiológico e desenvolvi uma metodologia. Em cima desses estudos, eu entendi perfeitamente aonde estava o erro. Eu entendi aonde estava o erro e comecei os testes. Então eu tive uma paciente que eu peguei como paciente modelo, eu desenhei toda a minha metodologia, coloquei essa metodologia no papel de aplicação e peguei a modelo e comecei os testes. A minha primeira paciente, que foi a minha paciente modelo, ela teve um resultado maravilhoso, sensacional. Eu falei com meu esposo, acertei a técnica. Nós não fazemos mais criolipólise aqui na clínica. Nós fazemos harmonização corporal. Nós temos uma metodologia exclusiva. Nós não fazemos o que todo mundo faz. Então nós não divulgamos mais dia da crio a partir de hoje. Hoje nós divulgamos método HC, que é o meu método hoje, que eu nomeei como método HC, porque é uma harmonização corporal de forma 360, que tem a finalidade de eliminar a gordura localizada em qualquer parte do corpo, e nós conseguimos também melhorar a flacidez através dessa metodologia. E aí a minha agenda, ela cresceu muito. Por quê? Porque os resultados eram expressivos. Então as pessoas, elas, através da nossa rede social, que é o nosso Instagram, as pessoas viam esse antes e depois e ligavam na clínica querendo horário, querendo agendar consulta, chegavam até a perguntar se esse procedimento era uma lipoaspiração, era um procedimento cirúrgico, e não, era a metodologia que eu desenvolvi. Eu consegui entender ali o que tinha que ser feito. O primeiro contato que eu tive de uma profissional foi uma profissional dos Estados Unidos, que ela me mandou mensagens e falou: você ensina essa técnica? Pelo amor de Deus, eu quero aprender isso, eu quero trazer aqui para os Estados Unidos essa técnica. E até então eu não tinha o interesse em dar curso, não era o meu objetivo. O meu objetivo era clinicar, então era atender os meus pacientes, entregar a transformação. Eu não tinha o intuito nenhum de dar curso. O meu receio era a profissional não aplicar da forma certa e não conseguir entregar aquela transformação para os pacientes. Porque eu sempre fui focada nisso, não somente fazer um tratamento de gordura localizada, mas entregar uma transformação, entregar uma autoestima. Então era muita responsabilidade. Só que eu comecei a receber muitas mensagens de mais profissionais pedindo para ensinar a técnica.
E eu recebia também mensagens de pacientes, de pessoas perguntando: doutora, você tem essa técnica aqui? Você tem essa técnica? Foi quando eu decidi, eu falei com meu esposo, eu vou dar o curso do método HC, porque vai dar oportunidade para mais pessoas serem transformadas pelo método e oportunidade para as profissionais também ampliarem os seus negócios, porque o método HC ele foi um divisor de águas financeiramente dentro da minha clínica. Então eu comecei a faturar, aumentei o meu faturamento através dessa metodologia. Então eu queria também dar a oportunidade para essas profissionais que às vezes estavam começando, que não tinha muita técnica. Então eu queria ensinar para que elas também crescessem também profissionalmente e também tivessem a oportunidade de transformar a vida dos seus pacientes. Então nasceu a ideia do Instituto, que é um instituto no qual nós focamos nessa parte de pacientes, de transformação de vidas e também de ensino. Então, nós começamos a desenvolver todo o curso do método HC. Nós tivemos a nossa primeira turma no formato online ao vivo e depois nós continuamos nesse formato online ao vivo e depois nós fomos para o curso presencial e foi crescendo cada vez mais as nossas turmas. Nós começamos com a primeira turma com 9 alunos. Hoje nós temos mais de 450 alunos no Brasil também, no Brasil e no exterior. Então nós temos alunos também hoje nos Estados Unidos, no Canadá, no Paraguai, em Londres. Nós temos vários alunos fora também. A minha maior inspiração, eu até me emociono em falar, foi o meu esposo. Porque como eu vim de uma família que eu nunca aprendi, né, essa parte de trabalhar por conta, de empreender, sempre aprendi que para ter ou ser alguma coisa na vida você tinha que trabalhar fora. Então quando eu conheci o meu esposo, ele já era um super empreendedor, ele era um baita empreendedor. E ele nunca trabalhou para ninguém, então ele sempre trabalhou por conta. Então eu sempre via ele ali, lutando, correndo atrás, empreendendo, fazendo acontecer. E eu olhava, gente, como que ele sente tanta segurança, sendo que eu me sinto segura trabalhando para alguém. E ele sempre foi a minha inspiração e o meu maior incentivo veio dele, porque ele confiava em mim, ele enxergava em mim talvez algo que eu não enxergava. Ele via o meu potencial. Ele sempre falava, você é muito determinada, você fala bem, você é pra frente. Eu acho que tem tudo para dar certo você trabalhar para você, empreender. Então eu me espelhei muito nele, na força dele, na coragem dele. Foi quando eu falei com ele que eu ia trabalhar por conta, que eu nunca mais iria trabalhar para ninguém. E comecei nessa área aí do empreendedorismo com todo o apoio dele. Então nós estamos juntos, construindo tudo desde o começo. Eu falo que nós construímos tudo do zero, do absoluto zero. Nós não tínhamos nada, nada. Então tudo que nós construímos até aqui foi juntos. Então eu falo que é um grande diferencial. Então foi o meu esposo, o meu maior incentivador. O Instagram hoje, ele é o maior meio de captação de pessoas e para mostrar o nosso trabalho. Então as pessoas elas estão conectadas praticamente aí 24 horas por dia. E desde o começo, né, tudo começou pela rede social. Então, essa divulgação, ela é muito importante. Tá ali nos stories, mostrando também quem está por detrás, né, de tudo aquilo ali que está no meu feed, todo antes e depois. Então, eu estou sempre ali mostrando, aparecendo, conversando com a minha audiência, falando um pouquinho sobre a minha história. Essa conexão é muito importante, né? Eu falo que pessoas conectam com pessoas. Então eu sempre estou ali mostrando, explicando também sobre essa parte de estética, de saúde, apresentando todos os dias ali o nosso dia a dia, os depoimentos dos pacientes. Então o Instagram, ele me dá essa abertura também de mostrar cada vez mais o meu trabalho. A
a dica que eu dou para quem está querendo empreender é que essa pessoa ela esteja preparada para enfrentar todos os desafios, porque não é fácil, principalmente quando você começa sem recursos, mas é tudo uma construção. Então, quando você foca, você tem foco, você tem determinação, você consegue construir. E construir algo com base. Não é somente construir, mas construir com base. Então, tem que ter muita força de vontade, muita determinação, muita coragem, muita resiliência e tá preparado para enfrentar tudo isso.